Queridos, nós vamos hoje dar continuidade, já estamos passando da metade da nossa série de pregações, de mensagens sobre o livro de Esther, não é? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, não é? Estamos caminhando já para quase que reta final deste livro tão abençoado e maravilhoso, não é? Para as nossas vidas, para a nossa fé. E queridos, eu queria hoje expressar, não é, que hoje o capítulo nosso hoje, ele tem uma conotação bem interessante, não é? É o ponto onde coisas começam a mudar, onde Deus, ele começa a intervir de uma forma muito especial e nos alegra o coração ao ler o texto bíblico e preparar esta mensagem. Eu me peguei assim, transbordante de alegria, até ria, né, lá no momento da minha meditação neste capítulo, de notar o trabalhar de Deus, e era um riso assim de satisfação, de alegria, não é, de virada mesmo, como se fala, né, popularmente. E meus irmãos, não é raro nós encontrarmos nas Escrituras e também nas nossas próprias vidas, né, relatos ou situações que passam por uma transformação, de uma mudança circunstancial considerável, e isto nos impressiona e nos deixa de fato impactados. Nós podemos lembrar, irmãos, daquela libertação do apóstolo Pedro, que estava preso, pronto para morrer, e todo mundo sabia, já estava decretado, tudo certo, que no dia seguinte ele iria morrer, ele iria ser assassinado por conta do evangelho. Mas o que foi que Deus fez, irmãos? Uma igreja se reunia na casa de uma irmã, e a igreja estava ali orando. Poucas pessoas, eu penso, estavam ali orando, e aconteceu algo extraordinário. A presença do anjo do Senhor chegou naquela prisão, soltou as correntes, todo mundo ficou extasiado ali, dormindo, sei lá, anestesiado. Ninguém viu nada. O anjo toca em Pedro, Pedro levanta, veste tua capa, calça tua sandália, vamos sair daqui. E miraculosamente Pedro foi liberto de uma forma miraculosa. Observe que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados a uma fornalha de fogo, sabiam que ia morrer, mas Deus interviu naquela situação e de uma forma extraordinária deu liberdade àqueles homens. E meus irmãos, José, que saiu da prisão como um prisioneiro para ser governador do Egito. Queridos, são coisas assim que nos leva a um entendimento de que o poder de Deus, ele é além do que nós podemos pensar ou imaginar. Os planos de Deus são extraordinários. E na nossa vida cotidiana, quantos casos nós não já vimos de pessoas que recebem diagnóstico médico dizendo, olha, aqui encerrou. E a pessoa recebe uma sobrevida, Deus cura, Deus realiza algo extraordinário que os médicos ficam sem entender nada, e a vida continua e a pessoa foi abençoada. Quantos casos nós não já vimos, né, coisas assim acontecerem, coisas que não tinha mais solução, e de repente Deus dá a solução de uma forma que ninguém compreende. Este é o nosso Deus que interage, que intervém na história, é o Deus a quem nós servimos, é este Deus maravilhoso. Mas, meus irmãos, é bem verdade que o contrário também acontece. Momentos em que nós visualizamos coisas que possivelmente iriam acontecer de uma forma muito tranquila, estava tudo certo, tudo organizado, e de repente as coisas mudam. É como um vento impetuoso que tira tudo do lugar, e aquilo que estava organizado de repente fica desorganizado, porque Deus não queria que aquilo acontecesse. Assim acontece, irmãos, na nossa vida acontece, e sonhos que estavam sendo construídos de repente viram fumaça, porque Deus é quem coordena isso, é quem gerencia. E isso, irmãos, nos leva ao entendimento que nós estamos de fato diante de um Deus que atua na história, e isso não nos deixa nenhuma dúvida que verdadeiramente Deus age, Deus é quem governa, é Ele quem intervém e tem a última palavra sobre todas as coisas. Observe, irmãos, que nós estamos diante também de um Deus que está controlando a história nos seus mínimos detalhes. O nosso Deus não é um Deus apenas das coisas macros, não, mas o nosso Deus é um Deus que cuida das minúcias da nossa vida, dos pequenos detalhes. O Senhor nosso Deus é um Deus soberano nesta envergadura, que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele, de fato, irmãos, é o grande e o último
que tem todos os detalhes e que abrange profundamente e conhece todo o intento e todo o conhecimento e todo o coração humano. Ele conhece todas as coisas, ele orquestra nesses mínimos detalhes tudo que aparece diante da existência, e nada é aleatório, tudo tem um propósito estabelecido por ele. Então, meus irmãos, ele entrelaça esses detalhes no emaranhado de fios que os comentaristas entendem como aquele ninho que o passarinho faz para botar os seus ovinhos, aqueles monte de fiozinhos de galinhos que são extremamente organizados, e o Senhor é como que naqueles fios ele desenha e estabelece, e no fim as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. E, meus irmãos, David Button, um comentarista, diz: se o livro de Esther nos mostra alguma coisa, mostra-nos, mesmo sem falar no nome de Deus, mas nos apresenta um Deus que administra os assuntos dos homens, sem que eles saibam, mas Deus sabe o que está fazendo. E na corte, que aí é um linguajar de reino, na corte celestial, não existem coincidências e nem surpresas, existem propósitos determinados e estabelecidos pelo Rei dos Reis. Assim, queridos, eu queria convidar você a abrir o texto de Esther, capítulo 6. Nós vamos ler os versos do 1 até o verso 14. Nós vamos fazer esta leitura, são apenas 14 versos. Enquanto você abre aí para a gente fazer a leitura. E o texto diz assim, irmãos: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Ramã, havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Ramã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã pensou assim, ele pensou apenas assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, senão a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar, depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma do que você falou. Ramã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo para a praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Ramã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ramã contou a Zeres, sua esposa, e aos seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos
que eram sábios, e Zeres, sua esposa, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada com ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Ramã ao banquete que Esther havia preparado. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, nós nos achegamos em oração e te pedimos, ó Deus, a Tua intervenção nesta noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine nossas mentes para a compreensão do texto sagrado, para que dele tiremos as lições que são relevantes para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada, e que tenhamos nesta noite mais um momento de reflexão, Senhor, a ser acrescentado em nossas vidas. Ó Deus, conduz esta reflexão, Pai, que o Senhor vá adiante de nós, nos ajuda neste momento. É assim que nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se pudéssemos considerar como algo saudável, vou repetir, se pudéssemos considerar como algo saudável a nossa fé, este seria um daqueles sermões com sabor de mel, não é? De que a vitória está depois da muralha e você vai conseguir, não é? Se pudéssemos considerar assim, mas não é nada disso, não é? Nós vimos, irmãos, no sermão da semana passada, capítulo 5, toda aquela história, aquela artimanha montada, e anunciava já um dia incrível, que seria do capítulo 6, na cabeça de Ramã. Jantar, forca montada, plano estabelecido. Vou chegar cedo no palácio para poder pedir a cabeça de Mordecai, né? Vai ser um daqueles dias, sabe, extraordinários na cabeça de Ramã. Porém, irmãos, um dia de muita movimentação. O capítulo 6, de fato, é este dia com muita movimentação. E tudo está chegando a um ápice, emocionalmente falando. E antes que o dia acabe, certamente um homem já estaria morto na cabeça de Ramã, nos planos dele, e ele estaria feliz, que foi assim que a sua esposa disse lá no capítulo anterior: depois que ele for enforcado, você vai feliz para o banquete. Então ele está tudo perfeito na cabeça dele, está tudo certo. O pobre do Mordecai, né, estaria morto, e também o plano de matar todos os judeus que viviam na Pérsia também estaria ali decretado. Mordecai, irmãos, despreza Ramã, como nós sempre vimos. Ele é o único que não se curva diante de Ramã. Ele não se curva, não reconhece, não é, a autoridade de Ramã. Mordecai é este homem, não é, e desejaria tanto, né, que Ramã saísse das decisões do rei, de perto do rei. E Mordecai, assim sendo, na sua postura, também tinha ao contrário. Ramã certamente queria vê-lo morto, como assim fez, montando uma forca para matá-lo. Ramã, então, irmãos, planejou, não é, chegar cedinho, ser o primeiro a encontrar o rei, já para pedir essa autorização. A forca de 22 metros estava montada no pátio, lá na praça, assim como foi determinado pelo próprio Ramã. E, meus irmãos, observe que algo teria que acontecer naquele dia. Observe que um jantar no final do dia estava marcado, o segundo jantar, para que Esther pudesse agora revelar o pedido dela. E o rei estava ansioso para que este momento acontecesse, certamente. Mas quando todos esses fios, irmãos, começam a se entrelaçar em um bom e velho ninho de passarinhos, como o comentarista falou, o interessante é ver a providência de Deus em tudo isso. Tudo isso está sendo montado, articulado, estabelecido, e Deus está nos bastidores, mudando peças deste quebra-cabeça. Deus está trabalhando nos bastidores de uma forma silenciosa, soberana e poderosa. O nosso Deus é este Deus que, nesta provisão, ele começa então a mudar o resultado final deste dia. Apesar de Esther ser o único livro onde Deus não é mencionado, irmãos, nós não temos nenhuma dúvida que Deus está nos bastidores das cenas deste livro, trabalhando de forma poderosa. Os atores
destas cenas, eles acham que estão ali no palco, mas o diretor maior, o Todo-Poderoso, é quem de fato modifica as cenas, é quem estabelece quando para, quando começa, quem sai do palco e quem entra no palco. Ele é quem organiza toda essa estrutura. E assim sendo, meus irmãos, pela narrativa que nós vimos, do verso 1 até o verso 5, nós podemos encontrar esta porção como algo iniciante. E, meus irmãos, nós podemos ver, queridos, que o verso 1 já começa trazendo um dado interessantíssimo nessa história. Quando a narrativa diz: naquela noite o rei não pôde dormir. O rei não dormiu. Insônia. Você já viveu insônia? Já teve aquela noite que você ficou sem dormir? Alguma coisa aconteceu, de repente você perdeu o sono e ficou a noite em claro. Assim aconteceu com o rei. Observe, irmãos, que nós chegamos no ponto em que as coisas mudam a narrativa do livro. O ponto central do livro, o divisor de águas, é este capítulo 6. Quando existe uma narrativa anterior e agora passa a ter uma narrativa posterior diferente. E isto aqui começa então a acontecer diante dos nossos olhos nesta narrativa. Observe, irmãos, que este livro, ele traz esta peculiaridade destas intervenções de Deus, e uma virada na história no reino da Pérsia começa então a acontecer. Apesar de um caos instalado para o povo de Deus, que já estava tudo decretado, o decreto para matar todos os judeus que ali estavam, e o primeiro da fila tinha que ser Mordecai, estava tudo planejado, tudo estava já estabelecido, e o rei, tranquilo, seguindo a vida dele em paz, na cabeça dele, no reino dele, e tudo estava sendo articulado e montado. Observe que Ramã segue seguro de que tudo acontecerá conforme o planejado. Para ele está perfeito. Tudo que ele quis, ele conseguiu. Tudo que ele planejou, o rei carimbou, deu o anel a ele para que ele carimbasse o decreto, para que tudo acontecesse de forma tranquila. Mas, irmãos, enquanto tudo isso está acontecendo, fatos novos estão acontecendo soberanamente nos bastidores da vida no reino da Pérsia. E, queridos, eu sou apaixonado por estes fatos novos. Quando falo em fatos novos, só me vem na mente a cena da caminhada de Cleopas e o seu companheiro indo para Emaús. Quando eles esperaram os 3 dias, e cadê Jesus ressuscitado? E foram chateados para casa, aborrecidos, lamuriando, reclamando, e de repente quem é que chega perto deles? O próprio Jesus. Ou seja, fatos novos tinham acontecido e eles não perceberam, eles não sabiam, e estavam conversando com Jesus sem saber que era Jesus. Fatos novos. Meus irmãos, o Senhor nosso Deus, Ele é especialista em fatos novos, em nos surpreender com fatos novos. E esses fatos novos começaram então a se desenhar. E, meus irmãos, o primeiro deles, o rei tem uma insônia, e isto é providência de Deus. Mas observe, irmãos, que vários comentaristas entendem que algumas coisas o rei poderia ter feito para poder chegar ao sono. Eu não vou dizer um chá de camomila ou chá de alguma coisa, porque talvez naquele tempo não existia essas coisas, né? Muita gente, né, tem, ou então um Rivotril, uma coisa assim. Naquele tempo não tinha essas tecnologias, né? Então, mas o rei poderia, irmãos, poderia, de repente, pensar em outras coisas, não é? Que estavam ao seu alcance, que era peculiar ao seu tempo. Será que poderia o rei estar ansioso pelo jantar que ia ter à noite, no dia seguinte? Será que ele estava ansioso por isso? Será que ele poderia, irmãos, estar preocupado com alguma coisa no seu reino? Muitas atribuições, muitas coisas para resolver. Ou Deus, de fato, tirou o sono dele? E eu acredito profundamente que o sono dele foi tirado pelas mãos do Todo-Poderoso para que ele ficasse acordado. E ele ficaria acordado, e ele poderia muito bem fazer com que uma concubina daquela viesse estar com ele, para de repente ele se ocupar e de repente ter um sono e ficar, né, e dormir. Ele poderia muito bem, irmãos, tomar um vinho. Ele era muito dado ao vinho.
Ele poderia também ter pedido uma boa música, que no reinado sempre tem bons instrumentistas, né? Uma músicazinha de fundo lá no quarto dele para que ele agarrasse no sono. Ou seja, ele poderia ter feito várias coisas, mas o que é que ele faz? Ele vai para o mais improvável. Ele pede os livros memoráveis do reino. Ele pede para um escriba, que é o homem que escreve. Traga aí o livro das crônicas. Tem versões bíblicas que diz o livro das crônicas. É o livro do registro de tudo que acontece no seu reino. Ele disse, lê para mim aí o que foi que já aconteceu no meu reinado aí. Começa a ler. E meus irmãos, não há coincidências nem acaso, meus irmãos. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Mesmo que haja momentos em que Ele está quieto e não estamos vendo nenhum movimento perto de nós, nem à nossa vista. Ele assim está alinhando as coisas, dirigindo dentro do seu curso soberano e no seu poder. O que é que tem a ver? A pessoa está com sono e pede para alguém ler um livro, não é um livro poético, é um livro dos acontecimentos. Nesse dia aconteceu isso assim, o Senhor foi para tal lugar, e foi contar como um diário do reino. O livro das ocorrências. Não é? E aí, meus irmãos, diante desta leitura, ele começa então a ver algumas coisas, né? Ele começa a ver que Esté virou rainha. E quando ele chega na parte que Mordecai frustrou o plano de matar o rei, ele se parece que eu estou imaginando na minha mente o momento quando ele começou a ler e dizer, olha, teve 2 eunucos do Senhor que forjaram um atentado à sua vida, e Mordecai foi quem descobriu, avisou a rainha foi quem tal, e foram executados depois das provas, e depois, e ele, peraí, o que é que foi feito por este homem? O texto que nós lemos até o verso 5 diz claramente isso. O que foi feito para recompensar este homem, Mordecai? E meus irmãos, não foi por acaso, queridos, que Ramã entrou nessa história para ser humilhado com seus planos perversos. Não foi por acaso, irmãos, que o rei perdeu o sono naquela noite. Não foi por acaso, irmãos, que o rei pediu o livro da história para descobrir a ingratidão que o seu reino fez com Mordecai de não ter abençoado a vida dele, recompensado. Pois existe um traço da narrativa cultural da época, que os reis daquele tempo, eles eram generosos em abençoar pessoas que salvaram as vidas dos reis, as vidas de cada rei. E a ele estava em débito então com Mordecai. Deus fez, irmãos, com que o rei esquecesse de fazer algo importante, que era recompensar Mordecai. Deus fez com que o rei esquecesse, passasse batido aquele reconhecimento a Mordecai, para que 5 anos depois o rei fosse lembrado exatamente numa circunstância em que era necessária, uma circunstância que estava naquele ápice. Observe que Ramã chegou até o pátio do reinado, do palácio, para pedir autorização para matar o homem que o rei estava querendo recompensar. Observe, irmãos, a estrutura da história. Ou seja, aquilo que estava forjado, que seria o último dia de vida de Mordecai, na noite anterior o rei perde o sono, lê uma história e diz, o que é que foi feito por esse homem? Não foi feito nada. Então a sentença de vida para Mordecai foi no último instante. Deus desenhou perfeitamente naquele momento para que Mordecai ele fosse salvo. E R.C. Sproul, comentarista, ele se reporta neste ponto da história de Esté. Ele diz assim, este é o Deus dos detalhes. E é mesmo, irmãos, na nossa vida não é diferente. Deus desenha o momento certo, adequado, propício, que não vai sobrar nem faltar. É naquele momento haveria de acontecer desta forma.
E meus irmãos, durante a leitura do livro, quando o rei é chamado a sua atenção para isso, e que os homens disseram, não, ele não foi feito nada por ele. E meus irmãos, nós vamos perceber o planejamento perfeito de Deus, pois foi neste exato momento, ao amanhecer, o rei pergunta, quem é que está no pátio? Tem alguém no pátio? E quem é que está no pátio naquele momento? Sabe aquela frase? A pessoa na hora errada, no momento errado, no lugar que não era para estar. Aquela coisa que aos nossos olhos é uma coincidência, mas não foi. Foi um tratamento de Deus, uma providência com correção, banhado de intervenção mesmo. Aquele instante ali que os servos responderam, quem está aqui é Ramã. Foi o primeiro que chegou. Tinha chegado cedo, com objetivos terríveis para matar Mordecai. E meus irmãos, o rei mandou que ele entrasse. Diga ele que entre. E o rei, irmãos, não sabia do plano homicida de Mordecai, de Ramã contra Mordecai, não sabia. O rei é o rei, é a cabeça pensando no reino todo. Detalhes que acontecem, muitas vezes não está a par das situações. E aí o que é que acontece? O rei não sabia desse plano de Ramã, mas foi exatamente com ele que o rei contou para honrar aquele a quem seria feito o pedido para o enforcamento. Irmãos, o livro de Esther nos dá uma excelente oportunidade para que a gente possa ver na prática a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ramã, ele precisaria ser responsabilizado pelas astúcias dele, pois o Deus soberano, ele está presente na história, presente nessa história, e a vida é assim. Estamos, irmãos, agindo naquilo que nos cabe e naquilo que está além de nós. Deus é quem faz. Precisamos perceber isso claramente. Mordecai, irmãos, sabia que poderia morrer juntamente com todos os judeus residentes nas 127 províncias do reino da Pérsia. Ele sabia do decreto, conhecia. Ele sabia que o fato dele não se curvar diante de Ramã causava ira e o provocava. Mas Mordecai nem imaginava que o rei passou a noite em claro. Ele não imaginava o que aconteceu dentro do quarto do rei. A intervenção de Deus no quarto do rei, Mordecai não sabia. Ele não sabia que tudo aquilo estava acontecendo e que a tempestade haveria de se acalmar e haver uma mudança radical daquele que seria enforcado para aquele que seria honrado sobre o cavalo do rei. Amados irmãos, este capítulo, irmãos, nos ajuda contra a ansiedade. Nos ajuda. E o texto que nos ajuda contra a ansiedade é o Salmo 127. Que eu peguei só um pedacinho dele, que diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém? Meus irmãos, enquanto o rei Assuero não dormia, certamente Mordecai estava dormindo, e a sua filha Esther também. E Deus estava trabalhando para que houvesse uma mudança radical na vida daquele homem. Não tenha dúvida. Descanse o seu, e eu preciso descansar o meu coração na dependência do Senhor, entendendo que a gente faz aquilo que é para que a gente faça, as nossas obrigações, aquilo que nos cabe fazer, devemos fazer. No entanto, enquanto a gente dorme, o Deus Todo-Poderoso está agindo, está trabalhando, Ele não descansa. Mas existe tempo para isso, existe forma para isso, existe momento adequado para isso, existe estrategicamente o agir perfeito em um planejamento miraculoso e extraordinário que haverá de acontecer nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, crer desta forma, entender que isto é dessa forma mesmo. E nos versos do 6 até o verso 14, a idolatria do coração traz a vergonha e Deus proporciona honra ao homem.
Observe, irmãos, que o tema honra, ele vai aparecer neste ponto da história. O tema de honra. E isso aqui, irmãos, não é a valorização ao ser humano, mas é a um Deus que honra. A quem honra, honra. E isto está previsto neste bloco de versos, do verso 6 ao verso 14. Observe que o problema de Ramã, que estava ali sendo colocado, observe que o que ele queria era exatamente o que estava dentro de seu coração. Era uma idolatria ao reconhecimento. O que ele era idólatra a poder. Ele queria ter poder. Ele queria matar quem ele quisesse. Havia ali, irmãos, de fato, um homem que seria, naquele ponto da história, honrado pela mão do próprio Deus, e havia um outro que estava vivendo por honra. Observe que ele pensou no seu coração, quando ele disse: qual homem poderia ser honrado se não fosse a mim mesmo? Conforme está aqui no verso 6. Ou seja, o coração dele só pensava em si, pensava nele. Ele pensava que tudo era para ele, girava em torno dele, e ele era muito poderoso e tudo aconteceria para ele. Observe que aqui, irmãos, é uma idolatria velada, que trouxe a ele a maior das vergonhas, porque Ramã nunca se curvou diante dele e o povo sabia. E como é que o povo ia ver agora a história de Mordecai agora ser honrado e Ramã ser humilhado? Observe, queridos, que no verso 6, o rei, ele faz uma pergunta a Ramã, deixando de fora o nome da pessoa. O rei foi sábio. Se o rei dissesse assim: Ramã, houve um fato aqui, e Mordecai, lembra aquele homem? Lembro. Eu estou aqui mudando aqui a narrativa. Ele precisa ser honrado. O que é que você acha que eu deveria fazer? Como ele já tinha no seu coração ódio por Mordecai, Ramã ia dizer assim: não, dê um dinheiro a ele, está resolvido. Mas o rei, ele foi sábio, não propositalmente. Eu acho que isso foi o próprio Deus que omitiu o nome do homem a quem o rei estava se referindo e disse: o que é que o rei deve fazer a um homem a quem deseja honrar? Aí ele caiu na sua própria cova, ele caiu na sua própria idolatria, ele esvaiu, ele disse tudo o que ele queria que acontecesse com ele. Ele se imaginou naquele cavalo, alguém gritando: aqui, olha aqui o que é que se faz a um homem a quem o rei quer honrar. E ele disse tudo. Ele disse: olha as roupas reais, no cavalo que o senhor anda, na cabeça a coroa, e um oficial levando o cavalo e gritando em praça pública. Ou seja, ele desenhou isso para ele. Ele desenhou isso para ele mesmo. Só que quando ele chega neste ponto, que ele fala tudo isso, irmãos, aí o rei, ele foi impiedoso, mesmo sem saber, porque ele não sabia do plano contra Mordecai. Ele disse: olha, você vai, pegue as roupas, chame Mordecai. Eu acho que ele ficou branco, eu acho que ele tremia, eu acho que a vontade dele era sumir dali. Ele queria um buraco para se enterrar, para não assumir aquele ofício naquele momento. Chame, e tudo que você disse você vai fazer com ele. Agora não omita nada. Olha só o que o rei diz: não tire nada. Tudo que você falou você vai fazer desse jeito para Mordecai. Eu disse, quando eu li essa parte, irmãos, que humilhação este homem estava agora posto a viver. Meus irmãos, olhe a idolatria em ação na vida de Ramã. O indivíduo acaba, irmãos, quando tem esses sentimentos e esses pensamentos acerca do outro, forjado, envolvido e embebecido, ele vai com muita sede ao pote. Observe que Ramã foi assim. Ele caiu na armadilha que o rei montou sem nem querer. E eu começo a olhar para nós. E a gente? Quais são os sentimentos que a gente tem tido contra
ou para com as pessoas, seja aqui ou fora daqui, ou familiar ou não, ou inimigos do trabalho, pessoas que nos cercam. O que é que a gente tem feito? Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Só isso. Ramã, irmãos, na sua arrogância, ele assume em seu coração que tudo aquilo seria para ele, como nós falamos. E a gente pega, irmãos, às vezes, coisas assim, fiapos de informações, e construímos teorias e acha que tudo vai acontecer conforme a nossa vontade. Deixa que por trás ali existe uma idolatriazinha de alguma coisa. Aí Deus vai e frustra, como frustrou aqui Ramã. Precisamos, irmãos, ter tanto cuidado com isso, porque em muita sede que o Ramã tinha, que se fizesse tudo para ele, aqui, queridos, nós podemos perceber estrategicamente uma gigantesca diferença entre Esther e entre Ramã. Parou para pensar? Esther tinha um importante pedido ao rei, se arriscou. Esther decidiu colocar a sua vida em risco, em fazer um pedido, em se apresentar diante do rei, que nós vimos no domingo passado. Se o rei não levantasse o cetro, ela poderia ser morta. Ela se arriscou. Observe que no capítulo 4, que o pastor Wellington pregou aqui, ela no finalzinho do capítulo disse: se eu tiver de morrer, morrerei. Ela toma uma decisão importante de assumir um posto em favor do seu povo, de poder interceder junto ao rei para que a matança não acontecesse. No capítulo 5, ela marca um jantar com muita cautela. O rei então pergunta e ela, cautelosa, diz: eu vou marcar um outro jantar. Não foi por acaso. Do primeiro jantar para o segundo jantar, nesta paciência extraordinária de uma mulher, que ela foi muito paciente, ela segurou a curiosidade, o afã de poder já dizer, já abriu o coração, ela se segurou. E ela teve essa estratégia. Do primeiro jantar para o segundo, tudo isso aconteceu na vida desse homem mau. E a honra que Deus deu a Mordecai. Ou seja, imagine como seria agora a presença de Ramã, humilhado, esbagaçado egocentricamente, agora naquele jantar, olhando para Esther, arrasado, e agora ter o pedido de Esther naquele jantar. Irmãos, preste atenção. Ramã tomou posições diferentes. Ele foi muito afoito, ele foi muito desesperado, precipitado. E isso fica uma lição para nós. Nós precisamos, irmãos, agir com cautela, esperar o tempo certo, orar, apresentar a Deus as coisas, esperar confiadamente, não criar expectativas exageradas quanto às nossas petições. A gente só faz orar, confiar nele, e ele fará o que nós não podemos fazer. Observe, irmãos, que diante disso, às vezes nós construímos nossos castelos de areia e ficamos surpresos quando ele desmorona, como Ramã. Veja a idolatria dele, irmãos, a si mesmo. A idolatria em ação. Quando há idolatria no coração, o indivíduo ele acaba criando uma visão distorcida de si mesmo. Ele se acha. Ele nem é aquilo tudo e ele se acha que é muita coisa. O idólatra, ele tem essa peculiaridade. Ele faz dele algo supervalorizado. Eu sou o cara. Bate no peito e, sabe, se enche de orgulho. O idólatra, irmãos, o ego dele fala mais alto. Ele subestima os outros, as outras pessoas, em comparação a si mesmo. Este é o idólatra. Não aceita o bem na vida dos outros e é invejoso. Isto é o coração idólatra. Alguns pontos que nós encontramos nas histórias aqui de Esther. Mas, irmãos, não é que de vez em quando aparece um Ramanzinho dentro de nós? Não é? Um Ramanzinho.
E a gente precisa pedir ao Senhor para que Ele nos identifique isso e nos ajude com isso. De vez em quando Ramanzinho quer aparecer. Observe, irmãos, que Ramã, ele queria o protagonismo da história contra o povo de Deus. Ele queria dizer assim, olha, o povo que estava no cativeiro babilônico foi liberto. Muitos foram para Jerusalém e outros ficaram aqui. Desses que ficaram, Ramã foi o que extinguiu todos. Ele queria esse protagonismo. Ele queria este nome na história, de ser o cara que acabou com o povo de Deus. Passou a régua, encerrou, matou todos. Quem sabe ele queria isso. Tudo estava pronto, irmãos, em sua mente. E nós? Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós queremos o protagonismo que pertence somente a Deus? Somente a Ele. Nós não somos protagonistas nem da nossa história, porque quem é protagonista na vida de crente é o Senhor nosso Deus. Ele é o protagonista, Ele é quem faz, quem realiza, é quem cura, quem salva, quem liberta, é quem muda, é quem traz, é quem determina, é Ele que faz. Ramã, ele queria o protagonismo para ele, mas nós às vezes queremos o protagonismo, irmãos, e olha só como isso é sério. Observe, queridos, que nós podemos estar aqui hoje em um culto de adoração ao Senhor. Podemos estar adorando a nós mesmos, sabia? Trazendo para si o protagonismo da adoração. Isso pode acontecer. Se o nosso coração, irmãos, não estiver revestido do verdadeiro evangelho, se não considerarmos as verdades bíblicas e as obedecermos cabalmente assim como tal, é prontamente possível estarmos adorando a nós mesmos. E, queridos, isso é tão sério. Se a nossa motivação de estar cultuando ao Senhor for para a promoção própria nossa, estamos usando um espaço de culto que é para ser somente a Ele, para atrair para nós o protagonismo daquilo que estamos fazendo. Por isso nós temos, irmãos, orado ao Senhor e precisamos continuar orando. Que todos aqueles que trabalham no culto, que o culto para acontecer tem muito trabalho. É ensaio, é organização, é suprir, é o suprir das necessidades, para que todos sejam servidos. É toda uma estrutura, uma organização, escala feita. Cada um faz uma coisa, já tudo escalado direitinho. Mas todos nós precisamos compreender que o que nos motiva a estar fazendo é a glória de Deus. Somente a Deus, só a Ele. Se eu canto bonito, a glória é para o Senhor. Se eu toco bonito, a glória é para o Senhor. E que assim seja. E que cantem bonito, e que toquem bonito, e que orem bonito, e que a igreja louve de forma maravilhosa. Mas que tudo seja da melhor forma e com corações compungidos, quebrantados, apontando para a glória do Senhor, que é o dono de tudo isso, é o centro, Ele é o adorado, é o exaltado, é somente a Ele, não é a nós, não é a estrutura, não é a organização, não é o pastor da igreja, não é o presbítero, não é o diácono, não é aquele que será convidado, não, é a Jesus Cristo. E assim sendo, meus irmãos, quantas outras igrejas espalhadas no mundo inteiro têm isso tão vívido em suas próprias convicções e nas suas próprias veias, que nem as canções escapam. Um som triunfalista que mostra a pessoa como algo a ser exaltado em um culto. E Deus não aceita, irmãos, a glória dele ser dividida com ninguém. Ninguém. Observe, queridos, que as músicas hoje em dia é eu posso, é eu determino, é você vai receber um troféu. As músicas hoje são letras com vitória e vitória e vitória e vitória, e que a vitória tem sabor de mel, e que a sua
vez está chegando. São louvores que exaltam a pessoa e que Deus é um empregado que está aqui pronto para poder atender às necessidades nossas, e nós somos as estrelas, e Deus que atenda. Irmãos, está fora do lugar, queridos. Está fora. Louvores, ensino, pregação, visitação, projetos missionários, ações da igreja, enfim, tudo que acontece precisa ter o seguinte entendimento: Cristo é o centro, Ele é o adorado, foi Ele quem venceu a morte, Ele é o nosso Redentor, Ele é o exaltado das nações, é o dono de tudo, da nossa casa, da nossa família. Ele é o centro da igreja. Eu não posso esquecer disso, nem você. Nós não podemos esquecer disso. Observe, irmãos, que quando chega então no verso 10, no versículo 10, então o rei disse a Ramã: vá depressa, pegue tudo o que você falou aí. Pegue o judeu Mordecai, esse que fica na porta do palácio. Ele está sentado lá na porta do rei. E não omita coisa alguma de tudo que você falou, assim como nós já havíamos comentado. O rei, irmãos, então dá esta ordem, uma ordem de honra a Mordecai. E Ramã iria puxar o cavalo real, gritando para toda a cidade, dizendo, imagine a cena: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Emílio Garófalo, no seu livro sobre o livro de Esther, ele diz assim, irmãos: passamos por dores injustas na vida? Sim, ele diz que sim. Enquanto vivemos aqui, haverão momentos que vamos passar por dores injustas. Sim. Passaremos por sofrimentos, sim. Mas muitos destes sofrimentos e dessas dores poderiam ser facilmente evitadas se não fossem as tolices idólatras que permeiam o coração humano. Se Ramã tivesse ficado na dele, não, deixa esse homem aí, esse Mordecai, esquece, deixa para lá. Ele não passaria por tão flagrante humilhação de ele agora trazer as roupas, vestir o rapaz, e ele agora vai andando a pé, puxando o cavalo com o Mordecai montado em cima, e ele gritando na praça pública. Quem ia fazer esse trabalho era o próprio Ramã. Irmãos, isso é humilhante numa medida exagerada. Mas a idolatria dele fez isso acontecer. Queridos, Ramã foi para casa arrasado, humilhado, quebrado, destruído, planos frustrados. A sua esposa falou para ele: certamente você será derrotado. Esse homem é um judeu. Ela conhecia a história de Deus agindo sobre os judeus, sobre o povo de Deus. Ele disse: rapaz, esse homem, em outras palavras, é do povo de Deus, você certamente será derrotado. E outra coisa, você não vai poder fazer nada contra ele. E enquanto eles estavam comentando sobre isso, irmãos, chegam os eunucos. Ei, vamos para o jantar? A rainha Esté está esperando com o rei, vamos. Ele, irmãos, certamente, eu não posso afirmar porque o texto não diz isso, mas certamente Ramã, ele optaria por não ir para o jantar, ou comida indigesta naquele momento. E queridos, o que é que nós podemos observar, irmãos, de tudo isso? De uma história nessa envergadura. O capítulo 7, que será no próximo domingo, se assim Deus permitir, o desenrolar dessa história não para aqui, vai muito mais adiante. Ramã nem tem ideia do que ainda vai acontecer. E meus irmãos, eu queria concluir essa reflexão dizendo algumas coisas para que a gente reflita aqui sobre isso. Existe um provérbio no capítulo 26 e o verso 27 que nos alerta a termos cuidado para não cairmos na mesma cova que cavamos para outrem. Foi exatamente isso que aconteceu. Ramã
cavou uma sepultura para Mordecai, hipoteticamente, que seria depois, literalmente. E quem caiu quem atropelou-se na sua própria atitude foi ele mesmo. E a gente precisa, irmãos, nos curvar isso aqui. Temos que ter cuidado, irmãos, para que nós não desejemos algo a alguém que aquela coisa aconteça conosco. É o que Provérbios diz, de forma muito categórica. Não permitamos, irmãos, o nosso discurso de benefício próprio. Porque eu sou, porque eu conheço, porque eu sei, porque só eu sei, porque ninguém sabe, eu sou, e eu. Não nos permitamos a isso. No Evangelho, irmãos, não há espaço para ego humano. A salvação, por ocasião, não nos foi dada, irmãos, porque passamos noites em claros, ansiosos. Não. Clamando a Deus, para que Deus nos dê uma solução de salvação. Não foi assim que aconteceu. A salvação, irmãos, não nos veio por causa da nossa esperteza, astúcia. O que nós temos hoje também, não foi porque fui muito esperto e aí eu, sabe, na minha esperteza eu consegui. Não. Aos seus, o Senhor dá enquanto dorme, diz a palavra de Deus. E observe, meus irmãos, que ainda éramos inimigos de Deus quando o seu Filho morreu por nós naquela cruz e nos honrou, sem termos feito nada. Pelo menos Mordecai fez. Mordecai descobriu um plano que ia matar o rei, denunciou a Esté, Esté falou para o rei mandou investigar e executou aqueles que queriam matá-lo. Nós não fizemos nada disso. Mordecai foi honrado. E nós? Que fomos honrados de tal maneira que fomos merecedores e alvos do amor de Cristo. Foi o que nós fizemos, irmãos, para merecer a honra do Senhor. Ele morreu na cruz, para que naquele dia nós sejamos chamados pelo nome e recebamos por herança o reino que está preparado. É assim que funciona. Mordecai recebeu apenas as honras, não é? Andar no cavalo do rei, montado com a roupa do rei, com a coroa tal, sendo anunciado num alto-falante. Se fosse no tempo de hoje era um carro de som, mas como não era o oficial gritando na praça pública. Só nós fomos chamados, irmãos, pelo Rei dos Reis, sem ter feito nada, só pelo seu grande amor, que nos alcançou salvificamente, para que nós fôssemos herdeiros de um reino completo, um reino eterno que não tem fim, um reino onde reina a justiça, onde o amor será ali vivenciado pelo próprio Senhor Jesus eternamente. E isso estamos envolvidos neste plano. Observe, queridos, que a glória é para Ele. E precisamos fazer o quê? O que é que nós precisamos fazer? Precisamos, irmãos, olhar para essa história e compreender que planos estabelecidos pelo próprio Deus estão acontecendo. O Senhor lhe trouxe hoje aqui. Você não veio aqui amarrado por alguém, nem obrigado por um outro senso que não fosse o de adoração a Ele. Viemos aqui porque o seu amor nos trouxe. O seu Espírito nos tomou e nos fez estar aqui hoje. E eu creio nisso, que você veio para cá hoje para uma finalidade: adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, para poder expressar o seu culto a Ele. E essa historicidade toda deve nos levar a um alerta de nos voltarmos ao Senhor. Porque, irmãos, o chamado do rei ainda está em vigor. Ele ainda continua chamando Mordecais. Ele continua chamando pessoas. Ele continua bradando nos corações de tantos quanto Ele ainda haverá de chamar. Ele ainda continua chamando pessoas para perto dEle, para viver com Ele em adoração. E esta noite não poderia ser diferente.
Uma noite que a sua palavra nos chama ao arrependimento, ao entendimento de que a nossa vida ouve a voz deste Rei em nos chamar, em chamar-nos para viver uma vida agora para com Ele, sendo honrado por Ele, dentro de um plano estabelecido, maravilhoso e extraordinário de vida eterna. E quem sabe hoje não é uma oportunidade para que isso seja expressado, para que de fato tomemos posições, para que de fato nós não possamos de forma nenhuma deixar de considerar que este, assim como foi com Mordecai, foi o momento em que o rei está agora chamando o seu coração para viver uma vida eterna com ele. Este pode ser um momento maravilhoso, marcado dos planos soberanos de Deus para o encontro verdadeiro com o Rei dos Reis. Será que há corações aqui em nosso meio assim? Será que há corações nesta noite ouvindo a voz do Rei, chamando a voz do Rei, que mudou planos, mudou tudo, mudou nossas convicções, abriu entendimento, coração, afeições, para que vidas fossem transformadas? Será que esta noite não seria uma destas noites? Será que esta noite não é uma noite de encontro de algum coração aqui com o Senhor Jesus? Essa noite é uma noite especial. Quando o povo se reúne para adorar o Senhor, sempre é uma noite espiritual e especial. O Rei dos Reis está em nosso meio e Ele nos chama para viver para Ele uma vida em comunhão com o Senhor dos Senhores, com o eterno Deus. E se há alguém em nosso meio, você pode fazer isso de forma espontânea, livre e consciente de que o Rei dos Reis chama o seu coração nesta noite. Alguém? Vem aqui à frente e a gente quer orar por você. Amém? Louvado seja Deus. Joselice, fica aqui perto dela aqui. Será que há mais alguém em nosso meio que quer aproveitar esta oportunidade? Será que o Rei está chamando o seu coração também nesta noite? Aproveite essa chance, esta oportunidade que é dada a você. O Senhor é o Senhor que conduz todas as coisas. Amém? É o Deus que salva, é o Deus que continua salvando, continua expressando a sua graça salvadora. E de forma irresistível, a sua graça, ela adentra dentro do nosso coração, assim como adentrou no coração desta jovem que aqui está, que há tanto tempo vem visitando esta igreja, há tanto tempo vem ouvindo a palavra, e hoje ela toma esta atitude, ela ouve esta voz que bradou em seu coração, e hoje esta jovem está sendo honrada pelo Senhor. Nada ela fez para merecer a salvação, nada, nem a atitude de sair do seu lugar para vir para cá, mas foi a graça salvadora do Senhor Jesus que fez isso diante dos nossos olhos, e isto é coisa maravilhosa, irmãos. Vamos ficar de pé neste momento.